E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje com um assunto espetacular: saúde mental. Roda a vinheta aí. Legal, legal, voltando dessa brilhante vinheta. Olha, tá vendo? Já é um transtorno de personalidade narcisista. Estou aqui com a doutora Aline Sabino, psiquiatra. É isso? É isso mesmo. Legal, muito prazer em recebê-la, doutora. Muito obrigado por ter vindo, tirado de uma rotina até meio frenética, né, para vir falar um pouco de saúde mental, mas eu acho que vai conseguir ajudar bastante gente. Sem dúvida, assim, acho que a pandemia intensificou bastante a nossa rotina, mas acho que era algo que já vinha em ascendência, né, no Brasil há alguns anos, com certeza. Legal, mas vamos pegar lá do começo, a Alininha, aquela menininha, pequenininha, lá com seus 7, 8 anos, porque ninguém imagino eu, que ninguém com 7, 8 anos fala, serei psiquiatra. Ou já fazia? Não, eu acho que eu não sabia que psiquiatria existia, não sabia o que era saúde mental, imagina, nada disso. Mas foi pequena, não vou saber com que idade, que eu já falava que eu queria ser médica. Meu pai é médico, é pneumologista. Eu acho que existia desde criança, com certeza, uma identificação ali, mas a psiquiatria mesmo, eu comecei a ter dúvidas. Eu entrei na faculdade convicta de que eu seria ginecologista com enfoque em obstetrícia. Eu achava lindo um parto, até que eu fui ver a rotina, né, de um ginecologista. E aí eu falei, meu Deus do céu, nunca. É mesmo? Não vai, assim, não dá. O estilo de vida, enfim, os tipos de patologias, eu não me identifiquei. E quando eu entrei no 5º ano, eu tive o meu primeiro contato com um paciente psiquiátrico, que é quando você começa a participar dos plantões em pronto-socorro, né? E eu lembro que aquilo me chamou muito a atenção, porque era um rapaz de 48 anos de idade que já não conseguia mais, advogado, e não estava mais conseguindo nem se vestir sozinho, enfim, era um quadro de uma demência precoce e que atrofiava só uma parte do cérebro, que era a parte da frente. Então eu lembro que ver a primeira ressonância magnética de um crânio, ver que ele pode manter alguém vivo só com metade funcionando, foi algo que me despertou a curiosidade de estudar. Que é aquela mesma, aquele caso famoso de guerra, que eu não lembro o nome do cidadão da época, mas que ele foi atingido por um ferro e pegou só o córtex frontal, né? Exato. E ele fazia tudo, só pifou o HD dele, né? Exatamente. E existe, né, uma demência da doença de Pique, que só atrofia essa região especificamente e tem uma alteração de comportamento. E a partir dali eu comecei a estudar saúde mental e aí eu tive certeza do que eu queria fazer da minha vida, assim. Acho que é uma das poucas certezas, assim. Eu adoro estar com o paciente, com a família e acompanhar os cuidados. Acho isso fantástico. Bom, legal. E o que é o PIC? Que a senhora acabou de comentar. PIC, então, é um tipo de atrofia cerebral, né, que atinge especificamente a região frontal e temporal, que são as laterais do cérebro, onde a gente tem basicamente os nossos comandos de censura, do não, do freio e a linguagem. Então, atinge mais os homens e aí precocemente você começa a não conseguir executar tarefas do dia a dia. Simples até, mas não necessariamente acompanhado de uma perda de memória. Um quadro extremamente atípico, raro na população, mas que a gente vê, né? E no interior acaba pegando alguns casos por ser hospital escola, por ser um hospital das clínicas, né? E foi ali que começou tudo. Aí você se apaixonou e dizem que a sua área ela é muito empírica, né? Você tem que estar lá para acostumar com tudo aquilo, né? Eu acho que se aprende também muito com a prática, na lida ali com os desvios, né? Os transtornos.
A gente vai tentando identificar, né, um padrão comportamental esperado de acordo com uma determinada cultura, uma história, uma região, e olha os desvios de que forma eles enquadram naquilo que a gente tenta classificar hoje, no que a gente chama de CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Mas é claro que a gente olha o indivíduo como um todo, porque existe uma mistura daquilo que é seu, biológico, e das experiências que você vem acumulando ao longo da vida e que podem distorcer o seu caráter de forma, às vezes, a atenuar algum traço de um transtorno mental ou intensificar, ou até mesmo ajudar a abrir um quadro realmente, né? De algum transtorno Mas assim, mental. o paciente, a senhora não é o primeiro... Imagina o seguinte, uma família lá, algum membro começa a ter um comportamento meio atrapalhado, e ele vai num clínico geral, vai no médico, depois de muita insistência, imagino que seja assim, mais ou menos a rotina, e passa pelo psicólogo, aí o psicólogo entende um pouco naquela consulta, e aí encaminha para o psiquiatra, é isso? Ou não é, eu estou falando bobagem? Não, sim, um dos caminhos é esse, e geralmente quando é esse o caminho, a gente já começa um pouco mais feliz o atendimento, porque a gente vê que já dá para subentender que é uma pessoa, né, falando do paciente, que aceitou olhar para si próprio, porque ele já está em terapia, e que ele está com um profissional, falando aí do psicólogo, que também entende a importância dessa parceria com o psiquiatra, né? Cada um... Existe uma rixa, porque, por exemplo, engenheiro e arquiteto, né? O pessoal não... mas o engenheiro, eu não sei o que, tem até as piadinhas, né? Me envolve em polêmicas. Não é que existe uma rixa, mas existe acho que um braço da psicologia, uma vertente, uma linha né, da psicanálise que acredita que é importante que o paciente se sinta com angústia para que ele consiga querer sair daquilo, né? E existe uma teoria para isso tudo. Mas o que a gente enxerga na prática é que quando você trabalha em parceria, você consegue aliviar o que o paciente está sentindo, e isso é que vai proporcionar para ele falar sobre o assunto, olhar para aquilo tudo e entender o que ele precisa fazer para superar ou para lidar com aquilo. É muito ruim falar da angústia sentindo angústia. Então, por que não medicar para aliviar e fazer um trabalho em paralelo? Eu acho que esse conceito de que o remédio é para deixar bobo, é que você vai viciar e nunca mais vai tirar, isso tudo precisa... Você sabe que eu tenho essa cisma, assim, né? Eu acredito, colegas meus têm, né? Eu não preciso ir muito longe, eu vejo que os meus pares têm essa dificuldade, né? Mas o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas começam a tomar um medicamento e elas melhoram, e elas vão esquecendo aquele período de crise e começam a entrar numa crença de que estão bem, então podem parar de tomar, quando na verdade estão bem porque estão tomando. Estão no meio de um tratamento, né? O cérebro demora muito para aprender a trabalhar do jeito que o remédio apresenta para ele diariamente. Então, o paciente, um tratamento de ansiedade, por exemplo, gira em torno de 2 a 5 anos de uso contínuo de medicação. E é comum no primeiro ano o paciente querer se dar alta, não é raro, né? E aí ele acaba tendo uma recaída dentro de 4, 6 meses e cria essa analogia de que ele teve a recaída porque agora ele se tornou um dependente do remédio. Isso não tem o menor sentido, isso não é verdadeiro. Legal. Numa das nossas tentativas aqui de agendamento de data, eu achei assim, até curioso. Mas eu atendo emergência. Mas o que é uma emergência psiquiátrica? Porque uma coisa, quando você fala em emergência, o leigo pensa o seguinte: alguém quebrou a perna, chega lá, o ortopedista está lá, alguém teve um infarto, o cara chega lá e tudo mais, né? Mas o que seria uma emergência psiquiátrica? As principais emergências hoje rodam em Doutor, torno... é suco, pode tomar, viu? Obrigada, vou tomar. Elas rodam em torno de ideação suicida ou tentativas de autoextermínio, seja com uso de fármacos ou com métodos mais violentos, né?
a intoxicação por álcool ou drogas e a abstinência. Então, um jovem tomou um LSD no final de semana, quando saiu com os amigos, não conta nada em casa, passados 7, 8 dias, ele tem um efeito tardio e ele já tinha uma genética, uma predisposição a abrir uma psicose, um quadro de transtorno bipolar, e ele começa a ficar sem dormir, eufórico, falar coisas sem sentido, repetir a última frase que todo mundo fala. Isso é uma emergência psiquiátrica. Caramba. Alguém que tem esse pensamento teve uma notícia traumática, uma notícia recente de uma doença incurável. Também, assim, a pessoa se vê sem saída e ela começa a estruturar uma forma de lidar com aquilo, e geralmente essa estruturação sai ou na forma de automutilação, né, com cortes. Caramba, é muito louco ou isso, numa né? intoxicação, né, tomando como se o paciente tentasse mesmo se anestesiar, né, aliviar, matar aquela angústia, não necessariamente às vezes ele quer morrer inteiro, né? Quer fugir daquela realidade e que dure para sempre essa fuga, Isso, né? E aí ele vai quando acaba o efeito, imagino eu que seja assim, toma de novo e tal, e vai se autodopando. Ele tem a crença que ele vai conseguir, né? Então ele acredita que ele vai tomar pela última vez e que ele vai acordar e vai dar a crença de cada o mundo um mudou, né? O que é muito difícil, é difícil conseguir morrer, não é uma coisa fácil. Não, assim. mas não é difícil. Passou o metrô, você pulou. Sim, então. Aí simples. A gente está falando de métodos violentos, mas é importante saber que o suicídio, né? 90% dos casos onde houve um suicídio, havia algum transtorno mental, né? Suicídio não é a regra, né? É a última ratio, né? A última razão de tudo. Houve uma construção para que se chegasse naquilo, né? É um acúmulo de situações, de questões, e às vezes de circunstâncias, como por exemplo o início do uso de uma medicação. Às vezes um paciente está tão deprimido quando chega para você no consultório que ele não tem energia nem para pensar numa forma de tirar a vida dele. Mas os primeiros 15 dias do uso do antidepressivo vai proporcionar para ele uma energia. Vai mexer principalmente na adrenalina dele. E ele não tem condições ainda de usar essa energia para uma coisa boa. Então é quando ele acaba, de fato, efetuando uma tentativa franca de suicídio, né? E isso tem muita relação com o início do uso do fármaco ou um ajuste de dose, né? Por isso a nossa regra de sempre sinalizar um familiar quando um paciente inicia um tratamento dessa linha. Que coisa! Eu estudo, eu sou muito apaixonado por essa parte de transtornos, eu assisto muitos vídeos, Ana Beatriz Barbosa, Guido Palombo, eu sou meio apaixonado por essa área criminal, né? Inclusive eu faço mais uma graduação que é criminologia, então eu gosto muito disso. E falando, por exemplo, a psicose é a saída da realidade, né? E o transtorno em si, ele está na realidade. O transtorno de personalidade, por exemplo. Por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, que é o futuro psicopata, né? A psicopatia. Isso. São coisas completamente diferentes, né? A psicose e a psicopatia têm denominações e conceitos completamente diferentes, né? A psicose é um termo genérico que você se refere a um estado de alteração do seu pensamento, né? Um rompimento com a realidade e, em alguns casos, acompanhado de uma alteração da sua sensopercepção, né? Dos seus aspectos sensoriais. Então, o olfato, a visão, a audição, né? Que é o que a gente chama das alucinações auditivas, visuais. A gente divide o indivíduo em basicamente 3 instâncias, né? A gente diz que a gente tem 3 grandes grupos: os psicóticos, os neuróticos e os perversos. Isso sendo, né, de uma forma bem simples. Sim, claro. Nos neuróticos, a gente coloca o grande número de patologias do dia a dia. Então, na neurose estão os transtornos de ansiedade, está a depressão, são sofrimentos, são transtornos de humor que não fazem com que você rompa necessariamente com a realidade, né?
Os psicóticos, esses sim, atravessam uma fronteira onde, para continuar presente, eles precisam de alguma forma romper com essa realidade, não aguentam aquilo que estão vivenciando e, por N razões, abrem o quadro, né? Ou passam uma vida toda com traços psicóticos, assim, que a gente chama de subsindrômicos, que muitas vezes passa como o excêntrico da turma, o esquisito, o que senta no canto, o que só usa determinado tipo de camisa fechada, que detém determinados comportamentos. E a terceira categoria, que são os perversos. Aí sim a gente está falando daqueles que têm uma ausência de empatia com o próximo, geralmente vítimas de abuso ou de negligência na infância, no início da idade adulta, como que como uma defesa emocional eu crio um distanciamento desse sentimento positivo, afetivo que eu posso criar pelo outro, porque eu tive mas ele já não, o psicopata ele já não nasce assim, sei lá, fisicamente, neurologicamente, com essa falta de empatia? Ou não? Ou isso se cria? Então, sim, já existem algumas evidências de que o cérebro deles funciona de uma forma diferente no que diz respeito a substâncias como a testosterona e o glutamato, né? É a única coisa que diverge o cérebro deles do cérebro de um atleta, por exemplo, né? O atleta, ele por ter a atividade do glutamato ainda adequada, ele consegue ter empatia pelo próximo, mas ele busca também esse prazer, essa competição de uma forma saudável. Sim, sim. A desregulação disso é que acaba levando à psicopatia. Agora, a gente tem quase que, assim, no espectro autista, que a gente tem graus e graus, na psicopatia também, né? O grau mais intenso a gente chama do psicopata, os menos intensos são os sociopatas. E são as experiências que você tem ao longo da vida que vão estruturando a sua mente, né? São os insultos, então os abandonos, o bullying, a estrutura familiar caótica, o início precoce de contato com a sexualidade, contato com álcool, com drogas, com relacionamentos instáveis. Então, isso também determina o grau de psicopatia. Mas sim, a gente já nasce com uma determinada predisposição. Pontuando o que a senhora falou do bullying, claro, a senhora é muito mais jovem do que eu, mas na minha época de infância já existia o bullying, né? O negro era o negão, o gordo era o gordo, o careca, tal, e todos viviam pacificamente com isso. De uns anos para cá, isso parece que virou tudo é processo, tudo o que a gente pode caracterizar o bullying mesmo? E quando que ele rompe a parte de ser algo saudável, uma brincadeira sadia, para algo nefasto para quem está recebendo? Tudo aquilo que expõe de uma forma negativa, que destrói, deturpa, que usa como referências, né, aspectos físicos, né, características, a diferença de características num país onde a gente tem uma miscigenação absurda. Mas sempre tivemos. Sempre tivemos, mas a forma com que você utiliza disso para classificar uma pessoa e a repetição disso acaba tornando esse comportamento tóxico também para o outro. É como a diferença entre o estresse e o estresse tóxico. O estresse é bom? É o que faz você todos os dias pensar que você precisa produzir, trabalhar, render. Só que quando você entra obsessivamente nisso, você acaba adoecendo disso. Então, eu entendo que o conceito de bullying é você deturpar o outro, né, destruir características, utilizar de forma negativa, aplicar referência e julgamento em cima de características, de traços que você não deveria fazer, e a intensificação disso à medida em que você percebe que aquilo é uma fragilidade do outro, né, a sua repetição. Porque a gente às vezes faz algumas brincadeiras e percebe que aquilo não pegou bem, e a gente para, né? Se a gente cuida do nosso senso, se a gente tem boas referências, a gente vai se organizando, entendendo que aquilo não é saudável, não é positivo. Agora, o tempo e o acesso à informação, né, são os principais responsáveis por
isso que a gente vê hoje, tanto nessa banalização do termo, né, quanto inclusive no aumento da prática, né? Antigamente você não conseguia, não existia tanta oportunidade de disseminação de ódio e de contrariedade como você vê hoje em redes sociais, né? E como a gente pôde ver durante a pandemia. A senhora acha que essa facilidade de eu me esconder é assim, eu não estou ao seu alcance, então é mais fácil te ofender? Sem dúvida. Por isso que aumentou a quantidade de episódios de violência agora, que os cursos e os trabalhos, enfim, voltaram a ter a modalidade híbrida ou presencial. Né? O primeiro que você disseminar informação agora pela internet encurta muitos caminhos, né? E a internet te coloca numa pressuposição de que você vai ser visto, atendido imediatamente, e de que rapidamente você forma o seu... Apesar de ter lá quem vem contra, você forma seu time, né? E a gente tem isso instintivamente na gente. Não é à toa que você não vê pessoas de torcida organizada brigando sozinhos, né? As pessoas não vão brigar sozinhas, elas combinam as equipes antes. Porque é no inconsciente coletivo que eu consigo manifestar o máximo da minha violência, da minha agressividade. Mas porque eu acho que aquilo não vai exatamente, eu não vou ser descoberto, eu não vou ser... se eu for punido, eu não sou sozinho, eu preciso de uma muleta, né? Exatamente. E um se apoia no outro. Existe também a confiança na falta de punição, né? Acredita-se sim que é um território de uma terra de ninguém, né? E principalmente que eu tenho absoluto controle da hora que eu quero parar, que eu quero desconectar, sair, não entrar mais em contato com aquilo. E a senhora acha que isso, o jovem hoje, as novas gerações, por exemplo, eu tenho um filho de 20 anos, e eu percebo assim, é muito diferente o contato que a gente tinha com as pessoas hoje, com o contato que eles têm, claro, porque é tudo virtual. Esses dias um primo dele estava lá todo assim, aí ele veio comentar comigo, não, meu primo estava conversando com uma moça e ele gostou dela. Falei, poxa, legal, né? E ela? Não, ela é lá de Salvador. Falei, cara, ele tá louco, ele tem 16 anos, ele nunca vai para Salvador, pelo menos nesses próximos 2 anos ele não vai. Que resolve, né? Não, mas eles estão se gostando. Falei, cara, mas ela tá 2.500 quilômetros longe dele. Então é um troço assim que você fala, meu, a vista da minha geração é um troço sem cabimento. Você fala, ué, mas daí? Pois se eu te disser que vai... Mas como? Não tem dinheiro, porque aí é que tá. Aí é uma geração também que é assim, tudo vem a mim. Eu preciso, eu quero, eu imagino que eles acham que a vaca vai sozinha pro curral de manhã e jorra leite já no piniquinho lá, não tem um cabra que, né, eles não têm essa iniciativa. A impressão que eu tenho é que só vai fazer uma atividade se for determinado que se faça. Eu acho que assim, tudo bem que temos as nossas diferenças de idade, mas acho que nem tanto no seguinte conceito, olha. Os nossos pais tinham, né, viviam um contexto e transmitiram uma cultura pra gente, onde a gente aprendeu a respeitá-los e a gente tinha, sim, medo deles. Claro. Hoje, e assim, em momento algum, penso eu, para a grande maioria, você acha que você ama menos os seus pais por conta desse medo, por conta da forma que eles te criaram? O que a gente vê hoje são pais fazendo absolutamente tudo para obter esse amor, inclusive abdicando do papel de autoridade, né? Então eles não têm nem autoridade e nem o amor. Porque eles entendem que eles precisam dar tudo, não pode frustrar, não pode... Mas você acha que ele está projetando no filho uma coisa que faltou para ele? Em partes projetando ou misturando culpas, né? Então, porque eu me separei e eu acho que a minha separação atingiu o meu filho, então eu vou super proteger o meu filho e eu vou lá e eu brigo na escola por ele, porque, ai, coitado, ele tá sofrendo.
Não necessariamente, o sofrimento é seu, quem tá lidando com o luto é muito mais você, ele continua sendo seu filho, você continua sendo pai dele. Quem morreu foi o marido, foi o esposo, né? Então a gente vê a mistura de histórias. E as crianças, né, a gente... não é só a gente nascer e tacar a criança lá no meio do matagal e vai, cria sozinha. Não. A gente faz essa primeira troca com pai e mãe. Então, tudo, desde o momento em que circunstâncias aquela criança foi gerada, se aquela gravidez foi desejada, se não foi, se foi planejada, se não foi. O feto sente? Opa, sem dúvida. A senhora é mãe? Sem dúvida. Não. Não. Sou mãe de pet, serve? De pet, serve. Serve, de 3 ainda. Gatos, cachorros? Cachorros. Cachorros? Pequenininhos ou grandões? Temos as 3 idades. Tenho uma de 14, que é o meu xodó. Caramba. Uma de 7, que é a Tiffany. E a mais nova de 4, que é a Cristal. Caramba. Um labrador e 2 Lulus da Pomerânia. Bonitinho. Então são as nossas primeiras referências. Primeiro contato que a gente tem é com o leite materno, é com o seio da mãe. O primeiro prazer que a gente aprende na vida é o prazer oral. Logo na sequência eu vou aprendendo que eu controlo o humor dos meus pais através da minha urina e das minhas fezes, porque quando eu vou... Que é a teoria da psicanálise lá de Freud. Não, eles ficam felizes comigo. Então eu vou entendendo o que é essa troca, eu vou aprendendo como eu agrado e desagrado. E a forma com que isso é recebido pelos meus pais e devolvido para mim é que vai formar a minha personalidade e vai me classificar em uma dessas 3 grandes instâncias. Eu vou ficar mais... eu vou estar na neurose, eu vou estar na psicose, eu vou estar na fronteira, que é a personalidade borderline, né? Que é a mais comum aí, que a gente vê bastante. Ou eu vou cair na perversão. Vem muito dessa troca. Caramba. O tanto que um bebê chora no berço e a mãe tá deprimida e primeiro eu vou estender minha roupa, depois eu dou de mamar. Ele precisa aprender a sentir falta um pouco. Ele vai por um caminho. Aquela mãe que não espera nem o bebê chorar e o tempo todo tá oferecendo leite para ele. É igual o cachorrinho pequeno. Ele aprende, né? Fala, já sei, faço isso. Pois é. Então, isso são nesses pequenos gestos que a gente vai formando, né? Nossa personalidade e vai... favorecendo com que a gente futuramente desenvolva depressão, ansiedade, uma tendência a dependências em geral. E a questão das drogas? Drogas, hoje se fala muito sobre talvez a legalização de algumas drogas mais leves e tudo mais. O que a senhora acha disso? Por mais que ela seja leve, mas o álcool também é droga e é legal, e o álcool também afeta. O cigarro é uma droga e é legal. Como que é isso dentro da cabeça das pessoas? Vou fazer um comparativo para você com as ciclovias. Sim, é muito da nossa cultura. Dá pra gente ter ciclovia? A gente mora em Amsterdã pra falar, nossa, que lindo. Vão roubar a nossa bicicleta e as que fizeram terminam no muro. Você vai tentar andar de bicicleta, você morre atropelado, enfim. É a mesma coisa, assim, tem pontos favoráveis, pontos desfavoráveis. Agora, a gente não tem, no meu entendimento, pelo menos, a gente não tem cultura para lidar com isso. E aí, algo que não é o meu achismo, isso é uma convicção. A gente não tem estrutura física para lidar com a porcentagem de pessoas que pode vir a abrir transtornos mentais induzidos por essas drogas. É verdade. Facilitar o acesso, né? Favorecer, por exemplo, um uso recreativo, que é o que pode acontecer também, né? É extremamente perigoso. Extremamente, né? A gente não consegue ter controle ainda nem sobre álcool. Quantas vezes você não vê criança, menor de idade comprando álcool, né? Começando a consumir cada vez mais cedo álcool, tabaco, vapers, né? Esses cigarros eletrônicos. Então, esse estímulo oral, esse prazer imediato, ele está muito presente. E isso é um tanto quanto deletério, se a gente não souber equilibrar. E assim, a senhora é aquela que vai nas festas assim e fica olhando, falar aquele ali, eu acho que é tal coisa, aquele ali tem um transtorno tal. Eu imagino que talvez no início de carreira você quer testar, né, a sua ciência, né? Não tem essa coisa de falar, porra, mas aquele lá tá de canto, né? O outro tá querendo se aparecer e tal. Como é que é isso?
Como é que a senhora construiu a sua profissão em cima da sua própria vida? Eu vou te falar que há quem diga que é difícil arrumar namorado exatamente porque, assim, não tem como. Tem coisa que você analisa, você olha e sai pelos poros, assim, da pessoa, né? Mas, no começo, sim, eu acho que você fica, no começo da carreira, você fica um pouco mais focado em tentar entender o que é cada comportamento, mas, assim, dá tanto trabalho analisar uma pessoa, não é uma coisa simples, assim, é como se você... vestisse né, abrisse uma outra caixa no seu cérebro, senão os contatos, os relacionamentos, eles ficam insustentáveis. Se a todo momento você parar para olhar o que pode ter por trás de um comportamento, você acaba esquecendo, né, que um charuto às vezes é só um charuto. Como E a senhora tem, Freud, e a senhora né? tem essa autocrítica. Fala, puxa, também aqui eu... Sem dúvida, sem dúvida. Mas é óbvio que também o uso das ferramentas que eu, né, adquiri esses anos todos para me proteger, me defender, né? Eu acho que isso também está muito relacionado com o insight, né? Com o sexto sentido. Você está atento ao que você sente com o que o outro fala, o que ele faz, a forma que ele se porta. Te ajuda muito a entender esse outro e a também não entrar nisso, né? Porque nós não somos impermeáveis, né? Então, às vezes, você percebe que a sua história se cruza com a do outro, você percebe que sentimentos são semelhantes. Essa é a importância de você sempre fazer psicoterapia também, buscar supervisão dos seus casos, para que você consiga manter uma neutralidade nos seus atendimentos, que você tenha um espaço para discutir os comportamentos, as personalidades humanas, e não ficar aplicando isso nos seus relacionamentos do dia a dia. Senão você fica uma pessoa muito... porque eu imagino, por exemplo, o médico em geral, seja lá qual a especialidade, cara, ele tem uma carga muito grande de tudo. Vou imaginar o cara que atende lá no PS, o cara do serrote lá, você quebrou a perna, você vai lá. Então, mas num dia de trabalho, são várias pessoas, né? Vários infartados, várias pessoas querendo se suicidar. Então, eu acho que isso cansa também, não cansa? É assim, te deixa fadigado emocionalmente. Cansa. Acho que precisa existir um certo treino também para um distanciamento saudável, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, mas que não interfira de forma alguma no cuidado, na assistência e principalmente no acolhimento que o outro vai precisar, né? Eu acho que, falando principalmente aí de saúde mental, mas na medicina como um todo, a gente não trabalha quando a gente quer, a gente trabalha quando o paciente precisa da gente, né? Quando ele está com um pensamento suicida, quando ele está olhando para o trilho do metrô, quando ele está travado num ataque de pânico numa BR, é que ele vai ligar e eu preciso de alguma forma, dentro do possível, estar disponível ou proporcionar para ele essa segurança, mesmo que não seja comigo, esse acolhimento, esse atendimento, né? Porque agora, a gente não é só médico, né? A gente é médico. Sim. Porque eu fico... eu acho que pra gente, assim, que não faz parte da medicina, é muito complicado a gente entender exatamente a psiquiatria e a psicologia, porque você não está vendo, né? Não é algo palpável, né? Uma coisa é você entender, o cara infartou, abre o peito, eu tô vendo ali, aquela válvula parou. E de repente você está analisando um comportamento que você não está vendo. Para a maioria dos transtornos mentais ainda é assim, né? A clínica ainda é soberana, né? A sua análise, a sua entrevista, a entrevista com os familiares, o antecedente, né? O histórico do indivíduo, é o que acaba determinando a sua linha de raciocínio, claro, somado a diversas escalas de avaliação que já foram desenvolvidas ao longo desses anos e utilizadas nos estudos científicos. Isso norteia o seu diagnóstico, mas também existem várias baterias de testes, né, que nos ajudam a entender, a destrinchar melhor as diversas áreas do cérebro, sua atenção, sua linguagem, sua memória, sua percepção, autopercepção, percepção do ambiente.
E falando de alguns transtornos, como por exemplo o Alzheimer, a gente já teve evolução, né? Qual que é a diferença do Alzheimer para demência? Uma coisa é você ter a doença de Alzheimer, né? E outra coisa é a demência na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é o acúmulo de uma determinada fibrina, de uma proteína no cérebro que vai fazendo com que as conexões cerebrais vão diminuindo. Isso, né? Inclusive, muda a foto do cérebro? Não. Muda, porque ele vai retraindo, né? Ele vai retraindo e aquela borboletinha do meio, que a gente costuma ver preta, ela tem um aumento compensatório, né? Ter as lesões ali, ter esse acúmulo do que a gente chama de placas beta-amiloides, né? Que é a proteína envolvida ali na doença de Alzheimer, não significa que você tem os sintomas, que você tem o prejuízo de memória recente, que você tem o discurso repetitivo, que você vai desenvolvendo a dificuldade de cuidar de si próprio. Então, essa é uma diferença importante. Mas significa que você futuramente vai desenvolver ou não? Não necessariamente. Você pode ser portador da doença e às vezes o quadro se desenvolve numa idade tão tardia que a gente também está falando de uma demência senil, de um envelhecimento dentro do normal. Ser portador da patologia não significa que vai abrir o quadro. E a demência? A demência é quando você já tem a manifestação dos sintomas. Aí você tem a manifestação do prejuízo de memória recente, das falas repetidas. E não repetidas. Necessariamente precisa ter essas plaquinhas na foto. Não, aí você tem. Tem. Você tem. É que a degeneração, né, ela começa praticamente 10 anos antes de manifestar os primeiros sintomas. Então, para você ver a plaquinha lá naquela imagem, aquele cérebro funcionou de uma forma fraquinha por muito tempo, de uma forma silenciosa, insidiosa. Então, a gente não... Muitas vezes a gente faz uma ressonância de crânio, a imagem não é tão impactante, mas o paciente tem sintomas impactantes e vice-versa. Então, por isso que a gente fala que a clínica é que prevalece, né? É a minha testagem, é a minha interação contigo e outros elementos que a gente também usa, como o seu grau de escolaridade, a atividade acadêmica e profissional, o estilo de vida, que vão ajudando a gente a compor o que está se passando contigo. Caramba, hein? Que coisa, a gente nem imagina essas coisas, né? É muito comum, às vezes, a gente chegar... Eu acabei me especializando em psicogeriatria, né, posteriormente, e é muito comum chegar idoso para um atendimento com uma suspeita de um quadro de Alzheimer e, na verdade, é efeito colateral de algum medicamento. Você tira o medicamento, ele retoma a cognição. Ou era um transtorno depressivo, né, que o idoso ele acaba encurtando o repertório dele, né? Ele vai se fechando, se embotando, que a gente fala, ou fica mais irritado. É diferente do adulto jovem, que vai ficar mais melancólico, mais chorão. Não necessariamente precisa ser assim. E às vezes acontece um sintoma, né, que a gente chama de pseudodemência, que é um prejuízo daquilo que era o basal da pessoa, de QI, né, de eficiência intelectual, às custas do humor baixo, da atividade baixa de serotonina, de endorfinas em geral. E aí você entra com o tratamento e o paciente recupera. Você aplica de novo o teste de memória e ele recupera pontos na testagem. Mas assim, não é uma doença que regride. As pseudodemências, sim, assim, porque elas são causadas por algo que está causando ali, entendi. Exatamente. Eu tive recentemente muito contato com isso. A minha atual sogra, ela, cerca de um ano atrás, quando eu comecei a me envolver com a minha esposa e tal, e eu falei para ela, escuta, a sua mãe está fazendo tratamento? Ela falou, não. Falei, por quê? Falei, porque é claro que ela tem algum problema, por conta de repetições, por conta de manias exageradas e tal. Ela falou, não, ela briga com os psiquiatras, ela vai lá, ela quer voar no pescoço do cara e aí não volta. Tá, mas já é uma autodefesa, né? Falou, pô, a impressão que dá é que assim, eu pisei no cocô, mas não olha para o meu sapato, né? Então, e aí de um tempo para cá, hoje ela está numa clínica, porque assim, não tem o que se... ela vem aqui, ela pega sei lá, ela entra no banheiro,
Ela pega o sabonete líquido, joga na privada, vê se jarro, quer colocar dentro da bolsa, entendeu? E isso foi muito rápido, mas muito, assustadoramente. De repente, 6 meses antes você tinha uma pessoa que você consegue bater um papo, de repente, a impressão que eu tenho é que é um computador sem HD. Processa, mas não guarda nada. Uhum. Eu não sei se ela tem um diagnóstico de Alzheimer ou alguma outra coisa, de demência. Só uma demência de uma forma geral. Mas aí é que tá. Eu não vejo assim um diagnóstico fechado, sabe? Sim. Porque, na verdade, acaba que acontece, pela situação agora, ela quebrou o fêmur, então complicou um pouco mais. Uhum. Mas, assim, a gente acaba não fazendo um tratamento, e sim, assim, doses homeopáticas, né? Tô meio esquisito, tudo bem, vamos no PS, mas o PS é uma medida paliativa, né? Não é um... Sim, uma manobra pontual ali, né? Para te tirar da crise. Primeiro que assim, né? Eu acho que existe uma parcela disso que é de responsabilidade do profissional que atende, que avalia, né? Não sei dizer mais o número de vezes em que eu recebi alguma paciente, e pela suspeita de um quadro demencial, é importante que você busque um familiar, peça para esse paciente o contato de alguém que seja da confiança dele, que você vá coletar informação com um terceiro, com um quarto, com um quinto. Nem sempre dá para você ficar exclusivamente valorizando, cuidando, né, preservando o sigilo médico, quando você percebe que você pode estar diante de uma situação onde o paciente não consegue ter crítica do que está acontecendo de fato com ele, né? Então, acho que esse é um ponto. Se houve a busca pelos profissionais, dependendo do tipo de sinal que é visto no atendimento, precisa existir essa busca desse contato com um familiar, né? As imagens, né, ressonância de crânio ou até um espectro cerebral, né, a gente consegue ver a atividade. Então, e a ressonância dela as bordas assim do cérebro. Uma das vezes que a gente foi no médico, depois da ressonância, falou que ela tem um cérebro muito envelhecido. Assim, a partir dos 30 anos, o cérebro de todo mundo começa a envelhecer. Nossa Senhora. A partir dos 30, já Jesus era, né? amado. O que faz evitar ou prevenir palavras cruzadas. Colesterol, palavras cruzadas, triglicéridos, enfim, glicemia. Agora, além do tipo de atrofia, né, de redução, é importante saber que existem vários tipos genéticos da doença. Então, a gente vê, por exemplo, demências que pega só as mulheres da família. Ou demências que vai pulando, uma geração sim, uma não. Ou que pega só os homens da família. Então, que evoluem de uma forma mais agressiva, ou quadros mais arrastados. Via de regra, a gente fala que um quadro demencial, se for do tipo Alzheimer principalmente, ele vai evoluir dentro de 10 a 20 anos. Os primeiros 3 é a fase leve, o miolo disso ali, 5, 6 é a fase moderada, e na sequência você entra na fase grave. Dependendo do comportamento da pessoa e do repertório prévio que ela tem, os sintomas de fase moderada, eles aparecem de uma forma mais intensa já. Quem tem uma reserva intelectual maior, tem mais circuitos cerebrais para conseguir executar, às vezes, a mesma tarefa. Então, o sintoma demora mais para aparecer. Isso é comum de ver, por exemplo, em professora, né? Pessoas que têm um nível de escolaridade maior. Já pessoas com nível de escolaridade menor acabam aparecendo com mais facilidade, né? E a variante genética, com certeza. A idade de início, né, é um fator bem importante. Quanto mais tardio, mais sutil... E o medicamento só vai retardar isso, né? Não vai reverter. Sim, ainda não temos cura para essa doença, infelizmente, né? Mas os medicamentos ajudam a retardar bastante essa fase de maior dependência de terceiros, né? A senhora não acha que isso, de repente... pode ser uma autodefesa do organismo, assim, sei lá, vou citar um exemplo à toa aqui que veio na minha cabeça, mas fiz tanta cagada que depois o meu próprio, quando eu chego num ponto crítico da vida em que eu tenho pessoas que se espelham em mim e tal, puta, eu vou apagar tudo isso aqui e deixa eu viver em outro mundo.
Pode ser algo assim, não? Olha, sim. Ou eu estou sim, muito não, louco aqui? A senhora já vai me receitar um não. Rivotril aqui. E aí, assim, vou falar muito com base na minha vivência esses 10 anos em hospital geral, né? Não vou falar com base em nenhum estudo científico, mas imagino que alguma coisa a respeito deve existir, sim. Não é raro a gente perceber algum paciente de uma idade intermediária para avançada, né? Que recebeu a notícia de um câncer, por um exemplo, e não demora muito, ele, na sequência, abre um quadro demencial. Parece, de fato, mesmo uma defesa psíquica, assim, é tão sofrido aquilo para mim. Acho que nem tanto talvez na ótica de, nossa, eu sou referência, Entendi. vou me desconectar. Mas, às vezes, eu vou fazendo o meu saldo da vida, eu vou olhando, eu vou vendo que aquilo foi tão ruim, tão difícil, tão pesado, tão negativo. Eu tô sabendo que eu recebi um diagnóstico que algo me diz que os próximos meses não serão então eu vou me positivos desligar, pra mim, tá? eu começo a me desconectar mais cedo, sim. Eu vou saindo dessa realidade devagar. Então, sim, existe Um menor esse sofrimento, mecanismo. talvez, né? Ai, olha, eu confesso que se eu tiver que escolher pro fim da minha vida entre Alzheimer e Parkinson, Eu prefiro vou ficar com infarto. Alzheimer. Sem dúvida, né? Que me leve logo, mas então me deixa esquecido e o resto cuidando, porque eu também ficar presa num corpo, não me mexer, mas entender tudo que tá ocorrendo, eu, Aline, teria muito mais dificuldade. Então, prefiro um Alzheimer. É isso. Eu acho que é mais sofrimento para quem está em volta do que para si próprio, né? Sem dúvida. Eu tinha um senhorzinho que era muito amigo meu, já estava para lá de 85 e tal, e ele tinha um problema muito sério ele era acumulador, mas assim, em grau filme americano, sabe? E ele batia mó papo, assim, mas você sabia que ele não tinha ideia quem era você e tal, e não sei o que, e às vezes você falava pra ele assim, pô, legal, fulano, e como é que é meu nome? Ah, como é que é seu nome e tal? É muito interessante como eles disfarçam. Então, Sim. e era muito, e já se foi, infelizmente e tal, mas eu acho que ele não sofria nada, pra ele tava uma beleza o mundo. Exato, né? É muito comum esse cenário, assim, E é interessante que, assim, os esposos das pacientes com Alzheimer entram num nível de angústia muito grande em ver esse apagamento, né? Então, eu tenho lá um casal que, às vezes, o esposo fala, imagina, ela veio falar, assim, quem sou eu para dormir com ela? Me fez ir dormir no quarto do lado. Não me reconheceu. Ou se olhou no espelho e veio falar, imagina, tem uma pessoa aqui em casa. E era ela mesma. A gente vê que existe um sofrimento, assim, quando o relacionamento foi positivo, né? Quando existiu um bom vínculo, assim, é sofrido de ver, né? A paciente está bem, para ela, ela não tem um sofrimento em cima daquilo, né? Mas o cuidador próximo, direto, Senhora. às vezes não precisa nem ser esposo, filhos, enfim, sofrem muito, né? Eu conheci um caso assim também, que uma vez ela se acidentou, foi para uma clínica, ficou 3 meses lá para cuidar e tal, e ele foi junto, porque só eram os dois, não tinham filhos e tudo mais, e eu fui lá visitá-los tal, e um outro amigo nosso foi visitá-lo, tava ele e a esposa, e ela falou assim, falou para a esposa desse outro amigo, falou, nossa, ele é bonitão, né? Ele falou, ele é bonitão, tal. Eu acho que eu queria casar com ele. Ele falou, escuta, mas você é casada? Ela falou, eu? Mas como? Com quem que eu sou casada? Com aquele ali. Não sou casada. Aí você fala, porra, imagina o marido, né? É isso O mesmo. outro senhorzinho também, então que coisa louca, né? É isso aí. Por isso, assim, a importância de criar uma rotina, né, para esses pacientes. Eles se beneficiam muito de rotina. Por isso que em muitos casos, as instituições de longa permanência, elas favorecem a evolução desse quadro. Acho que isso é uma outra cultura que a gente tem, né? Uma ideia do abandono. Eu vou colocar numa casa de repouso, nossa, parece que eu não quero cuidar, eu tô largando. E isso não é verdade, né? Porque no nosso dia a dia é muito difícil você largar, ter né? todo o controle do ambiente, né? Horário
sempre o mesmo horário de remédio, de comida, de treino de memória, de atividade física, de banho. E essas instituições, elas são preparadas para isso, né? Existe esse treinamento. Então, a gente vê o paciente se organizando, né? Aquilo que é repetido na vida dele, Ele acostuma. ele vai absorvendo. Mesmo que seja mecanicamente. Mesmo que seja, ou mesmo que assim, não seja num grau ali 100% satisfatório, mas isso ajuda a controlar a agitação, ajuda a controlar o padrão de troca de fralda, de sono, né? De medir glicemia, que é muito comum o idoso sempre ter uma comorbidade com diabetes, por exemplo. Então, isso ajuda a estabilizar a glicemia do paciente. A gente nessa rotina doida, um dia chega em casa às 9, outro dia às 11, outro dia às 5, um dia pede pizza, um dia come salada, outro dia não come nada. É verdade. Não tem. Como é que você vai cuidar de alguém? Não tem jeito, tudo, né? Então, não aqui fazendo uma apologia a institucionalizar as pessoas, mas saber que em muitos casos, em uma determinada fase da doença para frente, é importante considerar essa possibilidade, sim, como algo... A senhora alguma vez atuou em algum hospital público? Ou atua, sei lá? Atuei durante a minha residência, né? E nos meus primeiros anos de trabalho em Marília. Logo que eu me formei, eu não voltei direto para São Paulo. Mas a senhora é natural aqui de São Paulo, não? Eu sou daqui de São Paulo. Paulistana? Sou paulistana, sou da Zona Norte. E de repente foi para Marília. Calor do lado de Echaporã. Exatamente. Eu fui descobrir onde ficava Marília no mapa quando eu passei no vestibular lá, né? Eu não sabia nem para que lado que era. Ah, a senhora passou lá. Passei lá e aí... Hoje eu falo pra minha mãe como que ela teve coragem, porque eu lembro quando saiu a lista eu ainda tinha 17 anos. Eu falava, gente, vou morar sozinha. E aí? E aí tem aquelas repúblicas e tal, né? Aí assim, eu não tinha dimensão que eu estaria criando uma das melhores memórias que eu tenho hoje na minha mente, no meu coração, que os primeiros meses meus morando em Marília, meu avô foi morar comigo. E eu acho que, né, por ser uma referência muito importante para mim, né, uma pessoa que eu amo demais, estar com ele ali naqueles primeiros meses é algo que me ajudou muito na adaptação, né, da cidade. E a cidade é uma delícia também, né? Não demorou muito, eu já não queria voltar mais no final de semana. Você gosta de música caipira? Trabalho. Eu gosto. Lá de Marília tinha uma dupla muito famosa chamada Bel e Caim. Chegou a ouvir falar, não? Não. O Caim tá lá ainda. Ah, é? Tá lá em Marília. Doutora, e o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Um transtorno muitas vezes limitante, né? Que a pessoa, por ter vergonha dos seus rituais, dos seus comportamentos, costumam esconder, né, os sintomas. É difícil às vezes a gente fazer um diagnóstico, conversar sobre isso já no primeiro atendimento. O paciente ele tem uma certa crítica de que aquilo é fora do padrão, de que aquilo é anormal, então ele... Mas ao mesmo tempo ele não consegue deixar de fazer, né? Ele vai virar a caneta para lá, sei lá, vira a caneta para cá, né? Fica... Não sei. Existem algumas subclassificações, né, dentro do grande termo, né? Existem pessoas que têm um padrão mais obsessivo, então elas ficam mais na repetição do pensamento, e o padrão mais compulsivo, onde eu não resisto àquela dúvida, aquele pensamento, e vou lá e tenho a compulsão para aliviar essa primeira angústia, né, da obsessão. E os mistos, que manifestam igualmente... Então, o realizar daquilo é como se ele estivesse tomando um copo de água com sede. Ele vira a caneta para lá, ele... Sim, mas mesmo já tendo matado a sede, ele tem uma crença de que se ele não repetir aquilo, algo de ruim pode acontecer, alguma situação catastrófica vai ocorrer, então ele tem que repetir aquilo. Meu, que coisa louca. E a senhora, nesse período que a senhora atuou lá no hospital público, na residência e tal, teve contato com muitas pessoas presas? Porque o hospital público vão lá os presos. Eu tive um pouco mais de contato quando eu passei pelo setor de álcool e drogas do CAPS. Acho que os meus principais contatos foram na emergência, né? Como a gente faz muito plantão de pronto-socorro lá na minha residência, lá fazia, né? Na residência em Marília, a gente via muita pessoa intoxicada ou em abstinência
E depois nessa outra modalidade de tratamento, que é um tratamento semi-intensivo, né? Onde saiu ali da internação fechada e vai dar continuidade num tratamento no CAPS. E aí, uma vez por semana, eles pegam os detentos e levam para fazer o atendimento ambulatorial no CAPS. Então, eu lembro que uma vez na semana a gente não agendava outros pacientes e deixava só para atendê-los. Mas então, aí, teoricamente, se ele passou um período lá interno, desintoxicar, ele já desintoxicou, ou não? Às vezes sim, né? Mas sempre que a gente tira uma substância, aparece alguma outra coisa no lugar, né? Então é difícil você desintoxicar e pronto, tá tudo bem, tá liberto, pelo menos desse vício, né? Dessa prisão especificamente. Então a gente acaba tratando as sequelas disso, né? A depressão, a psicose, a ansiedade, o estresse pós-traumático, dependendo do que ocorre com ele ali dentro, enfim. Então, e se fala muito hoje da questão do sistema prisional, que não existe uma ala específica para tratar os doentes mentais, né? Não os psicóticos, os que estão babando, né? Mas os psicopatas, e aí se você coloca todo mundo junto, e em algumas entrevistas que eu assisti, a impressão que dá é que os psicopatas, por exemplo, a ausência, né, da questão límbica, são os caras que são os chefes, né? São os que organizam tal, e isso se torna um problema público, né? Ah, sim, com certeza. Até para cometer, né, esse tipo de ato, para estar ali, né, classificado em algum delito, algum desvio de caráter, possivelmente você tem, né? Eu acho que é só a gente olhar, por exemplo, para o que está acontecendo na região da Cracolândia. Quando a gente mistura o que é o doente mental com o morador de rua, com o bandido, o criminoso, e coloca tudo no mesmo balaio, sem entender que são necessidades diferentes, apesar de situações ou histórias se cruzarem, a gente faz aquilo que está fazendo, de sair matando, ou achar que é uma internação compulsória é o caso, ou exclusivamente um abrigo vai ser o caso. Parece um retrocesso, né? Parece que a gente está jogando fora. Mas como é que você separa aquele pessoal todo? Então, é necessário você entrar com diversas frentes de ação social, né, e ação em saúde, né, e aí em educação também. Muitas vezes a pessoa está em uma condição de rua pelo transtorno mental dela, que pode ser uma dependência de álcool ou drogas e que virou uma psicose, então ela não tem mais condições de responder por ela ali, ou ela foi lá e furtou a sua correntinha porque ela ouviu uma voz de comando falando para ela fazer e não porque ela tem a intenção clara de pegar. Isso a gente só consegue com a abordagem, com a entrevista clínica, com o suporte social. Difícil você conseguir conversar com alguém que está passando fome, sede. Então, mas aí com a entrevista clínica ali naquela situação, provavelmente quando você vai fazer uma entrevista ali, a pessoa está sob efeito de alguma substância. Então, às vezes você não sabe, pode ser que ela esteja falando aquilo porque ela tem realmente o transtorno, ou pode ser que ela tenha acabado de consumir uma substância fortíssima. Pode, mas aí assim, somos camadas também, né? Assim, conforme você proporciona um determinado ambiente e limpa um primeiro quadro, você vai ver o que vai aparecer posteriormente. Entendi. Então, às vezes, no próprio consultório, chega alguém, eu não sei se é um dependente químico ou não, eu tenho dúvida se essa pessoa está só fazendo um uso nocivo daquela substância. Eu não vou conseguir saber naquele momento. É a forma como até ela porque, se comportar. teoricamente, ela vai te mentir. Ah, sim, a primeira característica, mentira, né? Manipulação dos sintomas, sem dúvida. Infelizmente, o paciente ele senta um pouco predisposto a mentir para você ou a minimizar alguns sintomas. É muito difícil, né? Você abrir sua fragilidade, né? Seu lado sombra para alguém que você está começando um vínculo, né? Acho que o atendimento em saúde mental tem esse detalhe, né? Ele pressupõe a confiança, né? O vínculo. Se você não confia,
A gente vê isso, por exemplo, num pagamento. Às vezes o paciente, por N razões, a gente... Ó, a secretária está indo embora, pode já deixar pago? Não, vou pagar depois da consulta. Isso te suscita reflexões, assim, de... Já é um sinalzinho, Já né? é um sinal, né? A forma com que o indivíduo se relaciona com o dinheiro, né? E aí você para pensar, poxa, é uma relação de confiança. A hora que você estiver se sentindo sem saída... Ou seja, aquele vai cara me ligar, lá você vai não vai- precisar de você não vai 200 fazer uma consultas para pizza. começar a te falar alguma coisa. Ele não confia. Pois é. Ou ele quer discutir com você a sua forma de trabalhar. Então você fala, não, olha, eu só posso fazer a emissão de um recibo referente a esse atendimento, não posso emitir 2. Não, mas eu quero 2. Não, mas olha, minha contabilidade exige que não posso. Não, mas eu quero. Ou assim, é muito comum isso, né? Mas eu não tenho direito a um retorno? É a cultura cultura de convênio que a gente carrega. Sim, do né? coletivo antes- Faz mas a consulta aqui- e tem o retorno depois de 30 Mas eu dias. não atendo convênio, é particular, né? O direito, eu que determino aqui, o espaço é meu, eu que traço as regras de como eu vou trabalhar. Que E você coisa. vai vendo esses traços, né, do indivíduo, vão mostrando muito essas nuances. O que é doença, o que é caráter, o que é o meio de vida dela, o que foram as circunstâncias que levaram aquilo. Eu acho que essa delicadeza não existe na hora de tentar discriminar essas populações. É como voltar lá atrás no tempo de manicômio. Então, colocava todo mundo junto. Era o morador de rua, a prostituta, o doente mental. Foi assim que começou. Mas depois de 2 dias você não tem substância tóxica nenhuma, você consegue dar uma separadinha já, né? Porque daí passou o efeito dos que estavam loucos, sei lá. Consegue. Aí você tem que resgatar a família ajudar a dar suporte, proporcionar um tratamento digno para essa pessoa. Você acaba esbarrando com o medo da judicialização. Quantas vezes você precisa conter um paciente porque ele está fora de si, ele está agitado, agressivo, e a família vem e discute com você que eu quero que deixe desamarrado, né? O termo popular aí Leva para casa, então, né? Ué. E aí teve um porquê de você chegar naquilo. Ninguém decide aleatoriamente. A gente não acorda todo dia, levanta e sai para trabalhar e fala, hoje eu vou amarrar 3, hoje eu tô na maldade, hoje eu vou aplicar 10 diazepam. Não existe isso. Assim, mas será que essa cultura não existe porque as pessoas veem só notícias ruins na televisão? Eu acho Porque que a gente existe... vê lá, cuidadora bateu no idoso, o cara pôs a câmera, o outro ali, não sei o quê. Sim, né? O sensacionalismo atrapalha demais, mas eu acho que isso também é uma bagagem histórica que a gente traz, né? Só a gente olhar os filmes, as referências de hospital psiquiátrico. Eu acho que uma coisa que mudou muito. Funcionava aquela época do choque? Então, aquele choque lá de trás era um choque punitivo. A gente tem choque atualmente como método de tratamento, né? Que é a eletroconvulsoterapia. Mas não era aquele lá. Não era aquele lá. Aquele lá era o choque para te machucar, para te fazer, para te queimar. Mas o cara não fazia de novo? Ou fazia? Como assim? Sei lá, por exemplo, ele chegou, tudo bem, ele tá num lugar que trata doentes mentais. Ok, ele fez lá uma merda lá, que o cara ficou puto que ele fez naquela época, tô falando historicamente lá, nos anos 50, possivelmente, né? E, deu choque, tudo bem, não tratou, mas a impressão que eu tenho é que aquele cara não vai fazer de novo. Não iria fazer de novo? Ou fazia? Fazia. Depende do que ele tem. Se ele tiver um transtorno mental, ele vai fazer. Porque aí você tá pensando, por exemplo, como num condicionamento de um camundongo. Lá os cães de Pavlov lá. Não necessariamente, não. Se eu tô psicótica, né? Se eu sou esquizofrênica e eu tô obedecendo um comando, eu vou fazer. O esquizofrênico, ele tem um anjinho e um diabinho que vão falando que ele tem que fazer isso. Por aí. E aí vai depender muito do humor dele também. Às vezes, se ele tá deprimido, o conteúdo do que ele ouve às vezes tem relação com o estado de humor que ele se encontra, né? Mas geralmente são vozes de comando, ou são, assim, trazem assim, conteúdos místicos, ou ideias de influência ou de autorreferência. Tem algumas características que são mais comuns. Que coisa louca, né? Eu conheci um caso também. Eu trabalho com música há muitos anos. Teve um cara que veio gravar comigo e ele,
veio tal, e quando ele chegou, veio de longe, 300, 400 quilômetros, sei lá, e fez um esforço danado para vir por questões financeiras e tal, e quando ele chegou, ele contou uma história, eu fiquei assim, eu fiquei com ódio de ter cobrado, mas fiquei desesperado. O pai dele era esquizofrênico, um dia saiu de casa, ele saía, arrumava as brigas, mas na cidade dele, naquela época, era o louco, tal, a polícia prendia, não, mas ele é doente, solta, e ficava nessa aí. Até um dia que ele tocou fogo na casa. Tocou fogo na casa, depois de um tempo sumiu no mundo. Aí deixou a mãe e um monte de crianças, né? O mais velho prometeu para a mãe, quando eu fizer 18 anos, a senhora não vai mais precisar trabalhar. Desenvolveu esquizofrenia também, sumiu também. E esse cara que veio também tinha esquizofrenia. E veio ele e o irmão. Eu falei, pô, se o pai tá com fogo na casa, daqui a pouco o cara olha, que tá com fogo aqui dentro também, né? E aí é o lance do remédio. Falou, não, ele é... Eu comecei a perguntar, falei, você me desculpa, mas já que a gente tá virando amigo aqui, como é que é isso? E aí ele começou a falar e tal. Sim, assim, a medicação, ela faz toda a diferença, né, nesses casos, né, o uso correto de medicação, o avanço que teve, né, em termos de efeitos colaterais, para tentar proporcionar para a pessoa um medicamento que ela tolere tomar diariamente, consiga ter alguma qualidade de vida, né? Mas por que normalmente os médicos receitam para X e você vai ler a bula é Y? Nem assim, a gente vai estudando outras propriedades do medicamento também paralelo ao foco pelo qual ele foi lançado. Às vezes a gente descobre outras funções, né, para um mesmo medicamento. E a gente vai escolher de acordo com o perfil da pessoa, o histórico dela, o que está predominando naquele momento de sinais, de sintomas. Agora, os medicamentos, eles têm efeitos diferentes conforme as doses utilizadas ou conforme a combinação que você faz entre elas. Então, existe uma série de anticonvulsivantes que foram lançados aí para tratar a epilepsia e que, com o avanço dos estudos em saúde mental, a gente viu que também ajudava a equilibrar o humor dos pacientes bipolares. Mas isso também foi com base em estudo científico, em teste e em análise da atividade química do remédio no cérebro. A gente vai fazendo analogias e pelo circuito cerebral que a gente entende que está afetado é o tipo de fármaco que a gente vai escolher para administrar. E hoje a senhora trabalha num grande hospital aqui perto, o Hospital São Camilo. Sim. Né, renomado há muitos anos aqui na Zona Norte e tal. Sim, como é que é essa experiência de trabalhar num grande num hospital que é referência, pelo menos aqui da região, né? É lá que resolve. Setembro agora de 2022 eu completo 10 anos. Caramba! Em São Camilo, Começou com 12, agora que está com 22. Eu praticamente debutei lá. Tá certo. E eu acho que a minha própria história ali dentro, né, faz um paralelo um pouco com a saúde mental. Quando eu cheguei no Hospital São Camilo, tinha um psiquiatra, né? Eu cheguei para substituí-lo, porque ele queria tirar uns dias de férias, de descanso. E na ocasião ele era responsável por 2 unidades de São Camilo. E o Pompeia e o Santana. Ipiranga e Santana. E aí, por aí a gente já tem uma dimensão, né, do que era esse conhecimento em saúde mental, o quanto os nossos próprios pares entendiam a necessidade da nossa atuação ou não dentro do hospital. Tanto que ele sozinho dava conta de 2 unidades. E eu entrei um pouco de sopetão, porque logo... Mas ele dava conta ou a estrutura da época entendia que ele dava conta? Acho que as duas coisas, né? Principalmente pelo estilo de tratamento, de abordagem que é feita dentro dos hospitais gerais, né? A gente trabalha ali dentro num modelo que se chama de interconsulta. Então, isso significa que você está lá por qualquer razão que... possivelmente não psiquiátrica de base, então você está internado aos cuidados de alguma equipe, ou cardiologia, ou neurologia, e esse colega pede um parecer da minha especialidade
né? Quando ele identifica a necessidade, quando ele quer uma opinião para fazer um diagnóstico diferencial. Então, até para prevenir, eu né? sou convidada. Se eu não sou chamada para avaliar um paciente, eu não entro naquele leito, né? Então, eu dependo desse acionamento. É essa troca com os meus colegas, né? Que vai fazendo com que eles vão entendendo a importância da minha participação ali, o quanto eu consegui contribuir com determinado caso ou não, o quanto uma intervenção minha com algum medicamento favoreceu, por exemplo, uma alta da UTI para o quarto de um paciente, ou acelerou uma alta para casa. Eu acho que essa cultura, ela não era tão difundida como atualmente, né? E a gente está só falando de 10 anos atrás. As pessoas também não percebiam, não se olhavam tanto sob esse ponto de vista. Hoje, o grande desafio não é tanto a pessoa chegar no psiquiatra, mas é ela seguir o que você orienta. Que provavelmente nas primeiras vezes não vai fazer, né? Não vai. Ou quando chega uma emergência que você indica a necessidade de uma internação em hospital psiquiátrico, a primeira coisa que você escuta é não, mas você vai lidar com cada tipo de gente lá. As pessoas que estão lá não é para ela, não é para ele. E aí você vê um julgamento. E eu acho que também tem um julgamento das pessoas que conhecem aquele paciente, porque eu mesmo já algumas vezes já pensei comigo, mas fulano tá mais de um ano indo no psicólogo e não resolve, né? Porra, mas não, o cara faz... Não, eu tenho meu psicólogo, meu psiquiatra, eu vou nele 2 vezes por semana e já fazem 10 anos. Falei, porra, mas 10 anos não resolveu, troca então, né? Eu sempre tive essa... até por um humor sádico, né? Mas falou, porra, não resolveu ainda, tal. Então são coisas longas. Mas aí é parte da cura, o desejo de ser curado, né? Então, muitas vezes é aquele defeito, é aquela dificuldade que é o alicerce que me sustenta toda. Eu não vou querer resolver aquilo. Então, eu vou ficar não 10 anos, eu vou ficar 50. Né? Às vezes é aquilo que me alimenta. Se você resolver, eu vou queixar do quê? A gente costuma ver muito isso no codependente. Né? Todo dependente tem um codependente. Dependência química é uma doença que não vem sozinha. Né? Você sempre tem um par que facilita o seu comportamento, que te ajuda a perpetuar aquilo. Normalmente é a pessoa mais próxima, né? A esposa, o filho, um irmão. Até por medo da repressão jurídica. Dependência, vamos falar de uma droga ilícita. De repente chega um ponto que a pessoa tem que optar ou por dar uma mãozinha ou de repente aquela pessoa vai se encrencar com a polícia tal, e isso acaba favorecendo? Não, falei besteira. Não entendi. Vamos lá. Vamos colocar um usuário de droga, sei lá, ok, droga ilícita. Vamos dizer que chega essa questão de dar uma facilitadinha. Talvez seja assim, olha, eu vou encobrir tal coisa aqui, porque se isso aqui vazar, pode ser que vire um caso de polícia, porque é a droga ilícita. Tá. Pode ser pela substância em si ou pode ser pelas circunstâncias da vida. Então, você é dependente químico, eu tô casada com você e eu sei onde você esconde dinheiro aqui em casa. Então, se você começa a se tratar e fica sóbrio, você vai lá contar o dinheiro atrás da porta do armário.